Olá, vamos para nosso quarto episódio da Jornada da Gestão por Competências. E hoje nós vamos falar sobre a matriz de competências. Então, após a gente fazer o mapeamento de competências, a gente vai ter todas as competências de cada função e o seu grau de complexidade. Esse grau de complexidade, ele vai mudar de acordo com o cargo, de acordo com a função. Então, a gente vai ter aí inúmeras competências e graus de complexidade diferentes para cada cargo. Por causa disso, a gente monta a matriz e nessa matriz a gente vai colocar cargo por cargo, quais são as competências comportamentais, os graus de complexidade dessas competências comportamentais, quais são as competências técnicas, os graus de complexidade das competências técnicas e se tiver as competências complementares. O que vai acontecer? Alguns cargos não precisarão de algumas competências, mas isso não significa que você não vai colocar aquela competência. Por quê? A matriz, ela envolve todos os cargos, então independente de quais competências. Aí, se aquele cargo não precisa de uma determinada competência, para essa competência a gente coloca o grau de complexidade 0, que seria o não se aplica. Né? Então, olhando aqui nesse exemplo, a gente tem ali o gerente de TI, na segunda linha. Quando a gente olha a competência contas a pagar, está com 0. Por quê? O gerente de TI não precisa dessa competência, não é algo que ele utiliza no trabalho dele. Então, não se aplica a esse cargo. Então, vai estar como 0. A mesma coisa com contabilidade, também está como 0. Se a gente pegar o outro cargo, analista contábil júnior, a gente vai ver também alguns com 0, como, por exemplo, desenvolvimento de sistemas, que está lá no finalzinho. Desenvolvimento de sistemas, o analista contábil, ele não precisa ter. Então, ele é zerado. Assim como também infraestrutura está zerado e rede de comunicação. Então, quando a gente monta uma matriz, a gente tem que considerar isso. Aquelas competências que não precisam para alguns cargos, elas ficam zeradas. Então, a gente monta a matriz, ela pode ser um simples Excel, não tem necessidade de nada muito cheio de coisa, não. Pode ser um Excel. E tem alguns sistemas também você consegue colocar a matriz de competências no sistema. É importante verificar, se você estiver utilizando o sistema, se o seu sistema deixa você criar competências e se ele deixa diferenciar as competências de acordo com os cargos. Porque não são todos os sistemas que estão adaptados para a forma correta de gerir as competências neste modelo de gestão. Depois que a gente faz essa matriz, a gente vai fazer a avaliação de competências. A avaliação de competências, a gente pega todas as competências da matriz, independente do cargo, e todos os funcionários são avaliados em todas as competências. Então, vamos supor que o funcionário 1, ele é o gerente de TI. Mesmo não precisando de contas a pagar e contabilidade, ele vai ser avaliado nessas duas competências. Por quê? Quando eu faço a avaliação de competências, eu tenho uma abertura para poder criar planos de carreiras e também para trabalhar com sucessões e movimentações funcionais. Então, por exemplo, a gente tem um analista contábil júnior. O analista contábil júnior, ele não precisa do banco de dados, não precisa de segurança da informação, não precisa de suporte técnico, infraestrutura, desenvolvimento de sistemas. Então, essas últimas aqui ele não precisa. Porém, e se esse analista contábil júnior,
ele resolveu fazer uma transição de carreira, se ele resolveu iniciar um curso na área de TI e ele tem interesse em sair da área contábil e migrar para a área de TI. Quando a gente faz essa avaliação, a gente consegue identificar esses casos e até mesmo dar oportunidade para mudança de carreira. Por isso que a gente fala que a gente consegue visualizar melhor um plano de carreira. E também as movimentações funcionais, as transferências de funcionários e as sucessões. Eu consigo montar um plano de sucessão a partir da avaliação de competências. Muitas pessoas ficam em dúvida em como identificar qual vai ser a nota, né, o grau, o nível que vai dar para cada funcionário dentro de cada competência. Quando a gente trabalha por competências, a gente não tem aquela ideia que 1 é básico, 2 intermediário, 3 avançado. Não. A gente não tem um padrão. Por quê? Para cada competência, a gente vai determinar o que significa cada um dos graus. Então, para isso, a gente faz o dicionário de competências. Nesse dicionário, a gente vai colocar todas as competências, tanto as competências comportamentais como as competências técnicas. Vamos definir a descrição, então, o que significa, né, como a gente explica essa competência, e vamos determinar o que é o grau 1, o que é o grau 2, o grau 3, 4 e 5, se estiver trabalhando com 5 graus. Se estiver trabalhando com 4 graus, vai colocar de 1 a 4. Então, é importante diferenciar. Aqui a gente tem um exemplo da competência comprometimento, com a separação de cada um dos graus, e temos a competência Excel. Então, a partir daí, o gestor que está fazendo a avaliação ou o avaliador, ele vai identificar qual é o grau do funcionário. E é a partir daqui também que a gente vai ver qual o grau necessário para a função que ele exerce. Então, o processo de competências, ele começa a ampliar. A gente fez o mapeamento de competências, agora nós criamos a matriz de competências e estamos chegando na parte da avaliação de competências, que será o tema do nosso próximo episódio. Como fazer a avaliação de competências com mais detalhes. Para quem quiser saber um pouquinho mais, para quem quiser aí algum material a mais sobre gestão por competências, aqui na descrição do nosso vídeo vai ter um link onde vocês podem comprar um e-book utilizando a gestão por competências. É um e-book que eu fiz o mês passado, eu lancei ele, e que está com valor promocional para quem comprar até o final agora de outubro. Então, até o final de outubro, ele tem um valor promocional e vocês podem comprar esse e-book. Esse e-book, ele traz tudo que nós estamos falando aqui através de explicações. Então, pode complementar a nossa jornada da gestão por competências. Quem tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo, ou se tiver algo que você queira saber sobre gestão por competências, para que eu possa abordar nos próximos episódios. Muito obrigada por mais um vídeo, por mais um episódio, e nos encontramos em breve. Até mais!